envolve venda, né? O poder público cede o espaço para um determinado grupo, uma associação sem fins lucrativos. Isso não deve ser feito por licitação, como ele pode direcionar para uma única associação. Tem dois casos. Isso em Campinas, vários espaços públicos que estão sendo usados por associações e não houve licitação para isso, para ver se outras tinham interesse de usar o mesmo espaço, por exemplo. Tem vários. Não é, acho que esse é o caso da gente discutindo muito os casos daqui de Campinas em governo, fala de um lado e sociedade do outro, e fez a pergunta. É possível, sim, você fazer concessões de uso de terrenos sem licitação. Okay? Então, de novo, vem a questão da finalidade. O que é o mais certo você fazer hoje em dia? Para tudo, você fazer um convênio dentro do governo federal, um convênio pode ser feito, você pode ir lá escolher uma entidade privada e fazer um repasse de recursos. Mas, cada vez mais, que a gente tem uma gestão democrática, você tem que fazer as coisas por chamamento público. Você faz o chamamento público, você verifica quais são as instituições que poderiam atender. Porque quando você cede um terreno, porque você quer daquele terreno um uso social que é do interesse coletivo. Né? Então, se você faz na forma do chamamento público, as empresas, as instituições se apresentam e demonstram ter a capacidade para tocar aquele projeto, enquanto a partir você vai oferecer, é muito mais democrático do que você diretamente ir para uma instituição que, embora do ponto de vista legal, isso seja possível. Né? Porque nós vamos pensar na questão da impessoalidade, vamos pensar na questão do interesse coletivo, existe o princípio das primazia do interesse coletivo sobre o interesse individual, sobre o interesse particular, e verificar isso daí. O que eu falei para vocês, dificilmente você consegue normatizar todas as relações sociais, todas as relações econômicas. Então, muitas vezes o caso concreto diz mais do que a norma geral. O caso concreto que realmente seja um benefício para algumas instituições, eu não sei dizer. Mas pode ser também que aquelas instituições, né, deem uma contrapartida em bens sociais que justifique a concessão, que nunca é a passagem da propriedade, e sim é uma cessão condicionada a cumprir aquelas condicionalidades, aqueles critérios. Se deixa, por exemplo, de tiver função social, tem que ser revertido automaticamente a posse para a administração. Então, tem alguns meandros ali que não dá para a gente dar uma opinião geral sem conhecer os casos concretos. Mas acho assim, do ponto de vista democrático, fazer isso com chamamento público, e aí você verifica até para você saber quais são efetivamente as instituições que podem tocar aquele projeto. Esse é um chamamento público, por determinadas funções. Conhecer as instituições eu acho muito mais razoável do que você fazer diretamente. Ok? Podemos continuar? Só ia comentar que, como você falou, tem situações em que você tem tanto a questão de como a sociedade está encarando e exigindo determinados comportamentos dos entes públicos e como ela vê determinada situação. No caso da área pública, só para... eu acho que é o desprezo pela área pública que leva a parecer tão comum que você venda por um preço, porque o preço deve valer a pena, e não pense numa utilização pública que poderia ter aquele espaço, mesmo em colaboração com o privado, quer dizer, numa coisa em que aquilo não se revertesse simplesmente numa área privada em troca de dinheiro, mas se revertesse numa área urbana de uso mais amplo para a sociedade. O Estado não é empresa. A empresa é esse objetivo, o Estado não é esse objetivo. Não é só, de repente, receber dinheiro e deixar de dar uma destinação mais nobre para aquilo. Ok? Eu queria comentar a questão que o Celso fez, porque eu acho que isso é uma questão muito pertinente para a gente, principalmente na cultura, quanto ao uso de espaços públicos. Né? Acho que tem duas situações: a concessão de direito real de uso, que daí tem que passar por uma licitação, mas também tem o instrumento da permissão, porque às vezes não vem ao caso fazer uma licitação, porque se uma associação de bairro pede para utilizar um imóvel daquele bairro, então não faz sentido nenhum abrir uma licitação para quem vai ser a associação de bairro, né? Então daí tem o instituto da permissão, o decreto do executivo que dá um direito, uma permissão de uso daquele bem imóvel. E aí eu acho que é um caso muito sério para a gente pensar, porque no caso das casas de cultura isso é um assunto muito legal. Tem uma série de outras coisas, se faz muito. A região de Campinas atrai uma série de empresas, né, cedendo para as empresas diretamente os espaços públicos.
dando isenção de impostos, aí elas estão discutindo. Vai ser mais vantajoso essa empresa operar aqui, gerar emprego aqui e futuramente os impostos? Qual a relação custo-benefício que eu dar para eles, ceder para eles o terreno, dar para eles algumas isenções? Tem uma série de coisas. Se a gente for discutir os casos concretos aqui, a gente não vai sair daqui. Se deixar então só os dois que não estavam no opinar e a gente prossegue no andamento, a gente vai ficar preso nas questões dos locais históricos. Rapidinho, a coisa é bastante complexa. Há N formas e N modalidades, tem determinados instantes que não cabe nenhuma concorrência. Eu vou citar um exemplo. Num determinado instante, o governo estabelecido em Campinas propôs que parte daquele espaço do Largo do Café fosse cedido para a Polícia Federal. Bom, não há concorrência, não tem duas polícias federais, não tem nada disso aí, certo? Agora, contraponto alguma coisa que você falou. Não necessariamente aquela ocupação tem que ter uma justificativa social, porque outros interesses sociais podem estar sendo preteridos ou colocados em segundo plano. Por exemplo, por que o Condema se colocou contra a entrada da Polícia Federal no Lago do Café? Não porque a gente não achasse que eles tivessem que ter uma ampliação, Campinas, nada disso, mas porque aquilo ali é um espaço público, é um meio ambiente que tem que ser preservado enquanto espaço público, enquanto meio ambiente, e não para ser ocupado por uma Polícia Federal, ou você pode generalizar por um hospital ou por uma outra coisa qualquer. Ou seja, outro local deve ser procurado. Podemos? Questão de ordem. Será que a gente poderia deixar para o final as questões? É isso aí, senão perde o vídeo. É às 6 horas. Não, vamos lá. Vamos tentar colocar as questões gerais, as questões pontuais, de repente, não haver um negócio de colocar, a gente ser mais sintético nas nossas exposições, a gente consegue avançar sem essencial direito das pessoas podem perguntar. E, podendo segurar para o final, a gente segura para o final e nós estamos aqui disponíveis para responder perguntas individualmente para vocês também, se vocês não quiserem perguntar. Pregando a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, independente do valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances de gestão pública. Então, não tem enquadramento quantitativo. É uma modalidade rigorosa, cujo enquadramento é só qualitativo. Mas qual é a qualidade desse enquadramento? É aos bens e serviços comuns. E são bens e serviços comuns. São aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuárias do mercado, ou seja, são bens oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço. Então, eu comecei falando para vocês que quando o bem é de uma qualificação muito grande, eu posso até colocar como critério de julgamento quem apresentar a melhor técnica. Posso colocar como critério de julgamento quem me apresentar um misto entre melhor preço e melhor técnica. Agora, se o bem já é um bem comum, que o mercado já me oferece com determinada padronização, eu digo qual é essa padronização, qual é a qualidade dessa padronização, e quem me oferecer o menor preço vai vencer a licitação. Então, na modalidade de pregão é só critério de julgamento, só o tipo de licitação, menor preço. E aqui não é uma lista, por favor. Aqui alguns exemplos de bens e serviços comuns. Água de consumo, águas, combustíveis, gêneros alimentícios, material de expediente, informática, cartucho, não sei o que lá. Bens comuns, mobiliário, veículos, equipamentos em geral, os equipamentos de informática. Serviços comuns, apoio administrativo, manutenção, assistência médica, serviços gráficos. As coisas que é mais comum a gente ver, princípios principalmente, é contratar assessoria jurídica por exigibilidade de licitação, dizendo que ela é especializada em fazer recuperação de crédito. Vão comprar zilhões aí de escritórios de advocacia que fazem recuperação de crédito. Não tem nada de inexigibilidade para fazer contratação desse tipo de serviço. Poderia contratar inclusive por pregão, não precisa nem fazer as outras modalidades. Já esses serviços que são comuns, apoio de informática, apoio de pessoal,
limpeza, segurança, modalidade de pregão. Vocês, Michele, o pregão é obrigatório para vocês também em serviços comuns ou ele é facultativo? Hoje ele é preferencial, facultativo, só que hoje a Secretaria de Administração usa para a grande maioria pregão e pregão eletrônico. É 70%, 80%. Na administração federal, para bem em serviços comuns, ele é obrigatório o uso de pregão eletrônico. Vou falar quais são as vantagens do pregão agora. Quais são as principais características dele? Utilizado para bem em serviços comuns, definição do vencedor por meio de vigilância. Então, ele é quem dá o lance maior, nesse caso, quem vai ofertar os produtos pelo preço menor. A habilitação posterior. Então, todas aquelas outras modalidades licitatórias, eu vou lá, publico no Diário Oficial, aparecem 10 empresas aqui. Eu tenho que analisar a documentação jurídica, fiscal, econômica e, eventualmente, a técnica de todas as 10, avaliar, responder eventuais recursos daquelas que eu tiver inabilitado, aí eu vou ficar só com o saldo de empresas que foi habilitado, aí eu passo para a disputa de preços. Nesse caso, eu primeiro faço a disputa de preços, feita a disputa de preços, eu vou para a empresa que deu o menor preço e verifico a documentação dela. Se ela já está regular, eu não preciso analisar a documentação das outras, nosso exemplo, 9 empresas. Eu tenho um ganho processual. Ok? Vamos passar. Então, essas são as modalidades licitatórias que existem. Não pode fazer nenhuma outra modalidade licitatória. Okay? E mais importante do que o nome que se dê para ela, é o conjunto de procedimentos que caracteriza cada modalidade. Tudo bem? Por que o governo federal colocou o pregão eletrônico como modalidade obrigatória para bem serviço comum? Era facultativo até então, aí conseguiu perceber que fazendo estudos das mesmas coisas que comprava anteriormente, até o ingresso do pregão eletrônico, e as mesmas coisas compradas depois, o tempo do processo, da fase externa do processo, porque tem uma parte de planejamento interno da administração que isso não valeu tanto, mas a fase externa foi muito menor do que as outras modalidades. E o preço pago pelos produtos foi menor também do que se pagava antes. Então, se é uma modalidade que ela é mais rápida e ela é mais barata, vamos torná-la obrigatória. Ok? Talvez aqui a Secretaria de Administração, mesmo que não tenha normativamente a obrigação, a lógica, o bom senso e o princípio da eficiência que a gente viu lá, faz com que vocês praticamente tornem obrigatório o uso da modalidade. Se fizer diferente, vai ser bastante questionado por que não fez o uso do pregão. Uma pergunta. No pregão, na compra de um serviço de manutenção, a empresa dá lá o menor preço, apresenta, e quando ela vai efetivar esse serviço, ele é uma porcaria, não condiz, não dá conta, aí existe um prazo, existe tempo para esse pregão novamente, porque enquanto isso vai causando desassistência, para você ter um novo pregão, isso tem um prazo regulamentado? Tem um monte de coisa envolvida no seu Você só vai fazer uma nova licitação se você não conseguir acertar essa que está em vigor. Então você tem um capítulo lá que são só das sanções administrativas, mas você não leem o capítulo das sanções administrativas. A legislação diz que você tem que ter um fiscal de contrato, que é alguém designado especificamente para fiscalizar o contrato. Esse fiscal tem que ir acompanhando. Ao primeiro sinal de não cumprir alguma coisa do contrato, ele tem que começar a aplicar as penalidades. Então, ele dá uma advertência. Se não cumpre, ele pode dar uma multa pecuniária. Se mesmo assim não cumpre, aí ele pode partir para a rescisão contratual. Você acaba com o contrato. Rescindindo o contrato, você vai ter que verificar então, para eu fazer um novo pregão, né, eu vou levar, no caso do governo federal, em torno de 18 dias. É a média do planejamento. Eu posso ficar sem esse serviço por 18 dias? Não posso ficar sem esse serviço por 18 dias? Então eu posso, nesse caso, se vai gerar um impacto muito negativo, né, eu vou atrás da empresa que tinha sido a segunda colocada lá na licitação anterior, e eu posso contratá-la, desde que ela pratique os mesmos preços que essa empresa que foi a primeira colocada estiver praticando no momento da rescisão contratual, porque o preço pode ser reajustado, mas não ser definitivamente o preço da licitação. Ok? Não dá para fazer inclusive isso. Né? Fui lá, nenhuma das empresas, a segunda, a terceira, sei lá, nenhuma das empresas vai fornecer, eu aí vou ser desassistido, não tenho como esperar, eu posso, quando a situação começa a fazer um contrato emergencial. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Tipo de licitação.
Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. Menor preço é a mais comum, é usada para aquisições cuja proposta mais vantajosa é o menor preço, já falei para vocês. E para bens e serviços comuns pregão, sempre menor preço. Melhor técnica é exceção das exceções. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo auditoria lá no INPE, Projetos Campos, e aí o INPE, quando vocês veem as previsões meteorológicas, vocês veem aquela fonte CTTEC. CTTEC é uma unidade dentro do INPE. E aí o CTTEC ia fazer, ele faz, na verdade, uma série de cruzamentos de informações que ele capta, porque fazer previsão meteorológica é algo bastante complexo. E aí precisa de um chamado supercomputadores para conseguir processar tudo isso. Para a gente envolve, se a gente de repente vai trazer o guarda-chuva ou não, trazer a blusa ou não, mas isso para a agricultura, para áreas que tem enchente, não sei o quê, é extremamente relevante, tem que ser muito preciso. E você tinha uma série de, algumas empresas no mundo faziam isso, só que eles não detinham o know-how nem para fazer o edital de licitação. Então, no primeiro momento que foi comprar o primeiro computador, fazia todo sentido eu colocar o critério técnica como critério principal de julgamento, porque eu queria não só o computador, eu queria também gente que viesse capacitar os brasileiros, os pesquisadores brasileiros para fazer isso, eu queria a manutenção dessa capacitação por um período relativo, eu queria a atualização dos minha parte de hardware durante um determinado tempo. Então, nesse primeiro momento, o preço era menos importante do que a técnica. Então, o critério de julgamento é a técnica. Isso não significa que se possa pagar acima do preço de mercado. Na verdade, eu digo, ó, quem der esse pacote de serviços técnicos leva vantagem em relação a quem não conseguir me dar esse pacote de serviços técnicos, e o critério é esse. Em outros momentos, eles compraram o supercomputador da NET, que é uma empresa japonesa. Agora, nos momentos seguintes, que eles já detinham o know-how, eles podem perfeitamente fazer uma licitação que considere alguma técnica é preço ou só preço, se for o caso. Okay? Então, fazer o enquadramento em melhor técnica são casos excepcionais muito bem justificados. Okay? Melhor técnica e preço, eu vou fazer uma conjugação. Eu quero adquirir alguma coisa de know-how, mas também quero dar um peso para o preço. Eu posso fazer 50% a 50%, gero um índice. Quem tiver o melhor índice ganha a licitação. Ou eu posso fazer 30% técnico e 70% do preço. Posso variar esse índice em função da ponderabilidade que eu estou fazendo no meu caso concreto. Tudo bem? O maior número de oferta que é usado especificamente nos leilões e que eu vou vou vender um bem e eu quero para aquele bem o maior lance ou a maior oferta. Vamos lá. Eu vou passar para vocês, assim, a grosso modo, quais são as fases da licitação e vou dizer onde é que vocês têm que ficar prestando mais atenção, mesmo que vocês não sejam especialistas em licitação. Ok? Então, estou colocando como deveria ser. Algumas compras públicas, na verdade, a finalidade do cara é roubar no final, então não tem necessidade, não tem precisa de preço, não tem nada disso. Mas como a licitação deveria acontecer? A licitação ela deve nascer de uma necessidade. Eu devo escolher o bem em função daquilo que eu preciso. Ok? E na medida exata da minha necessidade. Por que isso? Porque eu vou colocar características de qualidade do meu produto, que em alguns casos até diminui a quantidade de fornecedores que possam fazer aquilo, se eu efetivamente precisar daquela característica. Eu não posso, de repente, querer, sei lá, comprar uma coisa muito simples e comum, aí eu coloco características, de repente, tecnológicas, ou de tamanho, ou de não sei o quê, para comprar cadeiras. Aí você coloca uma série de laudos ergonômicos, de tamanhos, de especificações, sendo que a cadeira vai ser uma coisa de uso comum. Então, se eu coloco uma série de especificações que eu não tenho uma justificativa para elas, eu vou limitar a quantidade de concorrentes e eu vou possivelmente não ter a compra mais vantajosa por mais barato no final. Agora, se eu tenho que ter determinada característica que é fundamental para o meu serviço, área médica, você vai comprar equipamento, você tem, sei lá, mamógrafos de um jeito, mamógrafos de outro. Alguns você pode fazer alguns exames, ter o grau de nitidez que é necessário para você ter convicção no seu diagnóstico. Se eu coloco isso, mesmo que eu tire algumas empresas de participarem, eu não estou errado. O que você tem que tomar cuidado é que eu devo colocar características de qualidade também olhando o meu mercado, para que eu possa ter pelo menos umas 3, 4 empresas que disputem preços para me fornecer. Okay? Então, eu tenho que encontrar o equilíbrio entre buscar botar índice de qualidade para não comprar qualquer porcaria, mesmo que seja o preço mais barato, e do outro lado eu tenho que buscar essa qualidade, mas sem limitar exclusivamente a um fornecedor, desde que não seja imprescindível no meu trabalho que eu vou executar.
Então esse meio termo, esse equilíbrio que é o fundamental. Tudo bem? Então, eu tenho necessidade, aí eu escolhi aquele produto na exata medida, ou mais possível, que eu puder chegar na exata medida, daí que os técnicos de prefeitura têm que ser qualificados para isso. A parte de planejamento da licitação é muito mais importante de tocar procedimento. O pregoeiro, o cara da comissão de licitação, ele tem que ser alguém capaz de tocar o procedimento de fazer a licitação. Jamais deve ser ele, se ele não detém know-how para isso, que normalmente não detém, que vá ficar encontrando qual é o objeto, avaliando qual é a necessidade. Não faz sentido nenhum. Ele tem que ser, o pregoeiro tem que ser aquela pessoa capaz de fomentar a disputa de preços, de ser justo e tudo mais. A comissão de licitação de fazer os procedimentos, as publicações, os seus prazos, analisar os recursos, mas em tese não detém conhecimento para fazer a escolha do produto. Vários lugares que a gente vai auditar. Eu quero uma mamógrafo, manda lá para o cara. O cara da licitação começa a ficar fazendo pesquisa na internet, não sei o que, para saber qual mamógrafo vai comprar. Não faz sentido nenhum. Provavelmente vai dar errado isso. Dá errado. Ok? Então, a justificativa da necessidade e o projeto, ou seja, o objeto, o serviço ou a obra que vai atender essa necessidade tem que ser das áreas finalísticas e técnicas para isso. Se não consegue, se não sabe fazer isso, é algo muito complexo, contrata fora, contrata uma empresa, contrata um profissional para fazer esse projeto básico, se não detém esse know-how. Porque se fez errado no começo, provavelmente vai dar errado no processo todo no final. Depois tem que fazer a previsão de custos detalhados. Quantos orçamentos tem que ter pelo menos no processo? Diga para mim. 3. Onde é que está isso? Que norma? A lei fala, tem que ser preço de mercado. Eu tenho que fazer tantas quantas forem as cotações que me levem ao preço de mercado. Se, por exemplo, eu pego um produto, eu tenho uma cotação de 5 mil, uma cotação de 10 mil, uma cotação de 15 mil, qual é o preço de mercado? É 5 mil que é o mais barato? Não sei. É 10 mil que é a média? Não sei. É 15 mil? Na verdade, quando eu tenho muita disparidade nas minhas propostas, com extremos um extremo é 3 vezes maior que o outro, esse meu exemplo, provavelmente eu não vou conseguir obter pela média ou pelo menor preço o preço verdadeiro do mercado. Até pode ser, mas eu tenho que voltar ao mercado e fazer tantas quantas forem necessárias as cotações para que eu efetivamente tenha preço de mercado. Principalmente naqueles casos de coisas que eu não costumo comprar. As coisas que eu compro no dia a dia, mais ou menos você já tem uma noção de quanto custa. O seu histórico de compras, o seu mercado, você consegue entender. Agora, quando é uma coisa um pouco mais complexa, tem que buscar mais informações do mercado para fazer isso. Quem vai fazer a licitação não precisa ter nenhum de ligar para fornecedores, de entrar na internet, de entender os produtos. Você não está aferindo o princípio nenhum, você não está direcionando nada, porque no final você vai abrir aquela possibilidade para todos. Você está, na verdade, ganhando conhecimento para depois poder fazer o edital mais preciso, o edital mais correto. E, em relação aos preços também, eu vou buscar esses preços no mercado sem problema nenhum. Porque depois vai ganhar quem vai apresentar o melhor preço, justamente o melhor preço. Ok? Então, eu faço a previsão de custos detalhados, isso vai ter impacto, uma série de impactos futuros. Quando eu faço a previsão e admito que aquilo é o valor de mercado, eu vou desclassificar empresas que me oferecerem um valor acima desse, muito acima desse, vou desclassificar empresas que me oferecerem um valor muito abaixo desse. Então, se eu, nesse primeiro momento, já vou estabelecer um valor real de mercado, e eu vou carregar para os atos futuros da licitação, como se fosse o valor de mercado, provavelmente eu vou ter problemas. Se for muito abaixo do valor real de mercado, a empresa me oferecer esse preço, uma grande chance dessa empresa me entregar produtos ruins ou acabar com uma situação que ela deu exemplo. Vai ter que rescindir o contrato que ela não é capaz de fazer. Se eu, nesse momento, boto um valor acima do mercado, as empresas elas querem ganhar a licitação. Elas não vêm aqui para oferecer, de repente, o preço que elas oferecem no mercado privado. Elas vêm e falam o seguinte: não, eu vou lá, se o cara botou que o preço é esse, o valor de mercado, eu vou dar uma proposta X. Se ninguém no pregão der propostas menores, eu vou manter essa proposta. E o governo vai ser obrigado a admitir aquele valor de mercado, porque ele mesmo disse aquele valor de mercado. Então, essa parte de planejamento é a fase mais importante da licitação. Se tudo isso está correto, as fases posteriores são procedimentais, são operacionais. Tem que ter o seu cuidado, mas não é tão difícil quanto isso. Okay? Eu vou verificar, fazer a indicação do recurso necessário. Então, a gente tem a lei orçamentária, a gente tem o recurso que está disponível orçamentariamente. Então, eu vou reservar parte desse recurso para fazer a contratação e os pagamentos futuros. Então, eu preciso ter essa previsão, senão eu vou contratar alguém e não vou poder pagar depois. Ele passa por um critério de autorização que segue aí os trâmites, que segue o organograma de cada órgão. Aí eu chego para as minutas do edital e do contrato,
Essas minúcias elas têm que manter fidelidade com o edital e, por sua vez, manter fidelidade e aderência ao 8.6, a DEC 1520. Passa isso por uma análise jurídica da Procuradoria, da Assessoria Jurídica. São feitas aí eventuais correções, a assinatura dos originais e a publicação. Até a publicação, até antes da publicação, eu chamo de fase externa, interna. Depois da publicação é a fase externa. Vocês estão analisando, então, o que eu analiso na fase interna? Eu analiso quem fez aquele projeto, área técnica, você tem know-how para isso? Como é feito? Se eu puder ir fazer pesquisa de mercado, sobre o preço eu faço, ótimo. Mas se eu não puder fazer, como é o procedimento? A pessoa vai lá, faz um orçamento só e no final, ou esses 3 orçamentos, eles não têm alguma coerência, eles se ajustam próximos, ou ele tem extremos muito elevados, tem extremos muito elevados, muito distantes. Eles vão de novo no mercado procurar. Então, o procedimento de como a gente da CGU, a gente faz uma coisa, a gente analisa os atos em si mesmo, mas a gente analisa também como é que os atos são executados, como é que a administração está preparada para executar os atos. Essa parte do plano organizacional da instituição a gente chama de controle interno administrativo, ou seja, como é que ela está preparada para dar conta das suas funções, da sua missão institucional. E paralelamente a gente faz exame dos próprios atos. Se vocês não têm perna, não têm conhecimento para de repente fazer exames dos próprios atos, de repente pode verificar no processo como é que eles estão fazendo essa parte do projeto básico, como é que eles estão fazendo a parte da pesquisa de preços. Tudo bem, pessoal? E aqui, publicou... Oi, desculpa. Uma pergunta aqui. Já há alguns anos já existe a agenda ambiental da administração pública, que é conhecida como A3P. Principalmente agora, depois da RI+20, o governo, o poder público sempre ficou meio na lanterninha, o setor privado sempre caminha, muitas vezes, na frente, né? Até nessa questão da sustentabilidade socioambiental. Como é que está a visão da CGU com relação a essas compras sustentáveis, em que muitas vezes os produtos que têm todo um viés ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo, têm preços maiores, né? Como é que é visto isso por parte da Controladoria Geral da União quando chega um orçamento de valor maior, mas que atende esses critérios de sustentabilidade, principalmente toda essa dinâmica que a gente está vendo de mudanças climáticas aí, né? Faz parte da agenda do governo as compras sustentáveis. O governo do Estado de São Paulo, por exemplo, já tem normativamente alguns percentuais do global, não do dólar, mas do global das compras serem feitas de compras sustentáveis e tem lá os seus critérios normativos do Estado de São Paulo. O governo federal está caminhando nesse mesmo sentido. Não tem problema nenhum, mesmo que você pague um preço maior. O governo, por exemplo, ele dá alguns privilégios para pequena e média empresa, para produtos nacionais, para produtos sustentáveis, mesmo que atinja alguns percentuais mais altos do que os preços que você compra dos importados, dos de grandes empresas e dos produtos não sustentáveis. A CGU ela vê os olhos que o governo vê, né? Atingindo um equilíbrio entre você não pagar qualquer preço por você cuidar das questões ambientais, faz todo sentido. Se você puder fomentar as compras ambientais, como a gente fechou agora o governo com 35% do PIB, desse PIB, boa parte é feito de compras públicas, desse investimento dos impostos. Se você faz isso daí para essas finalidades mais nobres, não tem problema nenhum. A CGU vê os olhos da modernidade, do que vai acontecer, de que é um critério que precisa dar dentro das compras públicas daqui para frente. Okay? Mas tem um percentual até limite ou não? O governo federal não tem. Não tem. Não tem. Okay? Pode ser que caminhe para isso e talvez caminhe para isso. Porque normalmente a economia solidária, por exemplo, que você favorece a dinamização dos menos favorecidos, vamos dizer, que não conseguem concorrer dentro dos padrões do marketing convencional, das grandes corporações, eles acabam tendo um preço maior, que muitas vezes inviabiliza entrar em processos licitatórios, né? Então é nesse sentido que eu estou fazendo a pergunta também, para dentro do conceito da economia solidária, que haja realmente uma reflexão interna, talvez, dentro da CGU, no sentido de medir forças, vamos dizer assim, nessa questão dessa concorrência que muitas vezes é desleal, né, para o lado da economia solidária. Assim, a CGU ela não é responsável, o Ministério do Planejamento do Federal que tem essas competências, ok?
A CGU ela vai agir dentro dos normativos, se os normativos não desrespeitarem nenhuma norma maior e tudo mais, a gente vai agir nesse sentido. A CGU não é indutora desse processo, você pode participar da avaliação desse processo quando as medidas forem tomadas. Né? Por isso que eu falei, toda medida que o governo já tomou, de merenda escolar, você é obrigado a comprar 10% de produtos de agricultura familiar local. E outras coisas mais, a gente respeita a norma, entende o nosso ponto de vista pessoal e já é bastante pertinente e razoável que as compras sustentáveis passem a fazer parte do governo, até que o governo pode induzir. O Estado de São Paulo, no participar desse seminário chamado Licitações Sustentáveis, eles compravam as folhas de papel reciclável por um preço muito mais alto do que o não reciclável por um tempo. Só que as empresas, por que aquilo que não é reciclável é muito mais barato? Porque as empresas de tanto fazer aquilo historicamente, né, você conseguiu diminuir os seus custos, melhorar a sua engenharia de produção e tudo mais. Isso passou a acontecer em parte também com as empresas que forneceram para o Estado, porque elas melhoraram os seus custos, estudaram os seus processos e o preço hoje é muito parecido. Então, se você tem um preço bom e você tem características sustentáveis, você deve mesmo comprar. Eu imagino que se o governo passasse a ser indutor desse processo, o que hoje inicialmente pode até te dar um preço mais alto comparado ao outro, né, futuramente, quando a produção melhorar e eliminar os seus custos, for mais eficiente, você vai ter essa distância reduzida. Ok? Podemos? Então vamos lá. Na parte da publicidade, o que é muito importante vocês olharem isso? Quanto mais gente participa da licitação, quanto mais fornecedores participam da licitação, menor é a chance de que todos estejam em conluio para fraudar aquela licitação. Uma questão de gerenciamento de risco. Okay? Então, se eu tenho, no caso de um convite, uma empresa só que chegou, tem as outras válidas, as 3 propostas, a chance daquela empresa cometer um ato em conluio com a administração é muito maior. Ou até a administração ser enganada, porque os licitantes se controlam. Eles se controlam, eles veem a documentação do outro, eles sabem as histórias que acontecem, uma série de coisas. Né? Então, a publicação tem que ser a mais ampla possível. Aquela grade 93 da Lei 866 já está defasada. A internet, hoje, tem que ser condição sine qua non para as publicações, mesmo que a lei não as obrigue a acontecerem. Okay? E, efetivamente, tem que aparecer muitas empresas, se forem produtos comuns, se não for nada complexo. Se não estiver aparecendo no mercado grande como Campinas, alguma coisa está errada. Pode ser que alguma característica lá atrás, naquela fase de planejamento do objeto, foi muito específica, não era justificável e diminuiu a quantidade de concorrentes. Okay? Então, a publicidade é um ponto que você deve olhar.